Lucas capítulo 21, versículos 5 e 6 é o texto dessa manhã. Nós, na semana passada, começamos o capítulo 21, e o capítulo 21 começou com a oferta da viúva pobre, e no culto de domingo à noite da semana passada nós falávamos desta mulher e da oferta dela e da postura dela em ofertar a Deus das suas poucas moedas que ela tinha e daquilo que Deus disse acerca dessa oferta. Agora, Jesus vai começar, queridos, aquilo que a gente chama de discurso escatológico. O que é isso, pastor? É o discurso acerca do final dos tempos. É um discurso que vai falar sobre situações, sinais e acontecimentos que apontavam para o final dos dias, para o final do mundo, para a segunda vinda de Jesus. E agora é um assunto interessante, vale a pena que a gente trate esse assunto com cuidado, devagar, porque assim, uns cristãos distorcem essa passagem, outros cristãos simplesmente negam essa passagem, outros cristãos, até mesmo pelo incrível que pareça, desacreditam dessa passagem. Então a gente tem que tomar cuidado. Você vai encontrar pessoas que marcam data para a volta de Jesus, tem um monte de gente que faz isso. Você vai encontrar gente dizendo que Jesus não volta mais, e você vai encontrar gente dizendo que acredita na volta de Jesus, mas que vive como se Jesus nunca fosse voltar. E isso é o pior de todos. Porque quando o camarada chega e diz assim, olha, Jesus vai voltar em 2015, e Jesus não volta, você sabe que ele está errado, que ele cometeu uma heresia e que ele precisa ser corrigido. Quando o camarada diz, olha, Jesus não vai voltar mais, você sabe que ele está errado, você sabe que ele está falando uma besteira, você sabe que ele tem que ser corrigido. O problema é aquela pessoa que está dentro da igreja, diz que acredita em Jesus, que confia na volta dele, que sabe que ele vive, que sabe que ele reina, que ele vai buscar a sua igreja, mas vive a semana toda como se Jesus estivesse morto e não fosse voltar. Vive praticando seus pecados, vive uma vida totalmente distorcida, vive uma vida totalmente afastada dos caminhos do Senhor e diz, não, eu creio que Jesus vai voltar. Para essas pessoas, eles falam da boca para fora que Jesus vai voltar, mas o coração e as suas atitudes demonstram que eles não acreditam naquilo, porque se acreditassem, eles teriam medo da volta de Jesus, eles teriam temor da volta de Jesus, porque vivem uma vida totalmente contrária aos ensinamentos dele. Então, esse é o pior grupo. O grupo que diz, Jesus vai voltar no dia tal, a gente sabe que é uma besteira. O grupo que diz, Jesus não vai voltar, a gente sabe que é besteira. Mas o pior grupo é o que vive dentro da igreja, diz que acredita nisso, mas vive a semana toda desmentindo essa verdade. Cuidado com isso. Por isso que é um assunto que é importante a gente tratar com cuidado e com atenção sobre a escatologia, né? Então vamos lá, ler o versículo 5. Diz assim, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então, esse texto ele vai se repetir em Mateus 24 e em Marcos capítulo 13. Eu vou ler Marcos capítulo 13, só para esclarecer um pouquinho mais. Marcos capítulo 13, versículo 1 diz assim, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, mestre, que pedras, que construções. Então o texto está nos dizendo que enquanto Jesus se afasta do templo, junto com os seus discípulos, com os 12, lembra? Jesus estava no templo. O que ele estava fazendo no templo? Falei semana passada. Ele estava observando as ofertas. Ele estava observando como que o povo ofertava. E aí ele faz o discurso da oferta da viúva. Mas agora, saindo do templo, um dos discípulos olha para o templo e diz, Senhor, que pedras, que construção, que maravilha. Olha a beleza desse templo. Um discípulo fala aquilo que provavelmente todos os discípulos estavam pensando, que esse templo era maravilhoso, que impressionava os que passavam pela calçada, que assustava os que passavam perto, que deixava todos de boca aberta acerca do que Jesus estava falando
da grandeza de Israel, sendo que Jesus vinha dizendo que a grandeza de Israel não estava naquelas coisas. Então, eles esperavam talvez que Jesus fosse concordar, falar que é verdade, esse templo é muito bonito, esse templo é maravilhoso, mas a resposta de Jesus vai ser uma resposta completamente diferente. Jesus vai mostrar que ele não estava muito interessado nesse templo, que ele não estava muito interessado nessa grande construção, que ele não estava muito interessado nessa beleza arquitetônica que às vezes nós buscamos nos dias de hoje. Esse era o templo de Jerusalém. Era um templo realmente muito bonito. Inclusive, alguns evangélicos dos dias de hoje reconstruíram esse templo lá em São Paulo, e dão uma ênfase tão grande para esse templo que parece que não aprenderam o que Jesus vai nos ensinar aqui. Que pouco importa a grandeza do templo, que pouco importa se ele é quadrado, se ele é redondo, se ele tem uma estrutura parecida dessa como igreja antiga, ou se ele é mais moderno, certo? Pouco importa, mas aí simplesmente o povo tinha essa distorção. E você vai ver aqui, quem está falando são os discípulos de Jesus. Não são os fariseus, não são os saduceus, não são os religiosos, são os próprios discípulos de Jesus que estavam impressionados. E aí, fazer um resumo aqui breve, o templo de Jerusalém, os irmãos vão lembrar, ele foi idealizado, ele foi pensado por Davi. Lembra? Davi falou, olha, eu não posso morar nessa casa linda e não ter um templo para o Senhor. Eu vou fazer um templo. Aí o Senhor fala, não, Davi, você não. Quem vai fazer vai ser seu filho Salomão. Então Davi idealiza o templo, mas por causa das suas mãos, o próprio Deus fala isso, estarem cheias de sangue, Deus diz, seu filho vai fazer. Então você arrecada madeira, arrecada ouro, arrecada todo o mantimento, toda a provisão necessária, e seu filho vai construir. Então Davi idealiza, Salomão constrói, mas aí acontece um problema. Quem lembra? Jerusalém é invadida, Nabucodonosor destrói o templo, destrói completamente o templo. O tempo passa e os irmãos lembram que Esdras vai voltar para Jerusalém. Quando Esdras volta, Esdras repara o templo. Mas outro problema acontece. Mais uma vez, Jerusalém é invadida e um camarada chamado Antíoco, ele profana o templo. E o tempo passa de novo e vem um camarada chamado Judas Macabeu. Era um judeu bem fervoroso e ele purifica o templo novamente depois dessa profanação por Antíoco. E o tempo vai passando e o que acontece? Herodes assume o posto e manda embelezar. Herodes manda ampliar o templo. Além do templo, ele constrói outros pavilhões, outras salas e outras construções ao redor e faz um grande complexo de construções. Isso é feito por Herodes o Grande. Por isso que muitos, quando olham para o templo atual aqui, já chamam até o templo de Herodes e não mais o templo antigo, porque Herodes havia realmente melhorado demais o templo da época de Esdras, porque o templo tinha sido extremamente destruído. Mas daqui a alguns anos, daqui que eu estou dizendo aonde Jesus está falando, no ano 70, mais uma vez, o templo seria totalmente destruído, dessa vez pelos próprios romanos. O imperador Tito invadiria mais uma vez Jerusalém e destruiria o templo. Então esse é o resumo da história do templo de Israel, que está todo mundo aqui de boca aberta agora, elogiando. Vamos ver a resposta de Jesus? Versículo 6. Jesus vai dizer assim, então, disse Jesus. Então a resposta que eles esperavam vai vir agora. Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa resposta de Jesus, com certeza, decepcionou a muitos dos que estavam ali em volta. Os discípulos devem ter ficado decepcionados, porque eles deveriam pensar, olha, quando Jesus tomar o governo, quando Jesus reinar de verdade, quando Jesus der um golpe, nós vamos tomar conta desse templo, e esse templo vai ser nosso. Os nossos cultos vão ser nesse templo. A gente vai adorar aqui. Vamos botar os judeus e os fariseus para correr, vamos dar um pé neles, e a gente vai fazer o culto aqui. Vai ser uma grande vigília, vai ser um avivamento. Então, eles se decepcionam. Os judeus que deviam estar ali só de orelha atenta para o que Jesus estava falando, deve ter falado, que blasfêmia, esse homem é um louco. Agora a gente tem certeza que ele é um revolucionário louco, é um doido, ele quer destruir o templo. Essa é a resposta de Jesus. Vocês estão vendo isso aí tudo?
dias virão que não ficará pedra sobre pedra. Como eu disse, no ano 70, a gente está falando aqui aproximadamente do ano 32, 33, no ano 70, 40 anos depois, Jerusalém seria invadida e destruída de forma tão terrível que alguns historiadores estimam que 1 milhão de judeus, claro, envolvendo cristãos também, 1 milhão morreram nessa invasão de Roma a Jerusalém, e Jerusalém foi reduzida a pó praticamente, pó, não ficou praticamente nada de decente. Dizem que dos muros da cidade santa, acho que 1 ou 2 muros permaneceram de pé, o restante tudo foi colocado abaixo, por causa da ira que sobreveio sobre Jerusalém, por causa da indiferença que veio sobre Jerusalém. Então Jesus diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, ou seja, a profecia que eu estou trazendo para vocês aqui é uma profecia onde mostra que desde o Antigo Testamento já está profetizado que o Deus de Israel não habita em templos feitos por mãos de homens, e que essa grandeza, que essa idolatria que Israel e que os judeus têm sobre este templo será completamente destruído quando Roma invadir. E vocês perceberão que de nada adiantou essa idolatria, de nada adiantou essa pompa, de nada adiantou essa beleza, esse templo maravilhoso, porque faltava em vocês o mais importante, a presença minha, a presença do Santo Espírito. Então você vê, Jesus tentou por diversas vezes. Há poucos capítulos atrás a gente pregou que Jesus tentou purificar o templo. Assim como o próprio Judas Macabeu, assim como Esdras, assim como Salomão, sempre tentaram manter ou fazer do templo um lugar separado para adoração. Jesus fez o mesmo quando expulsou os cambistas, quando virou a mesa dos vendedores, quando exortou os judeus a praticarem um culto de verdade, mas não adiantou de nada. Pelo contrário, perguntaram para Jesus, versículos depois, com que autoridade você faz essas coisas? Quem deixou você fazer isso? Está pensando que você é quem? Pensando que manda aqui? Que história é essa? De purificar o templo, de virar a mesa dos cambistas? Então, diante dessa indiferença, dessa falta de arrependimento, o juízo viria e viria da pior maneira possível. Entretanto, vale a pena ressaltar que no mesmo momento da ira, no mesmo anúncio da ira, que seria derramada sobre Jerusalém, em outras passagens, Jesus diz, olha, ele associa a destruição do templo com o seu corpo, e ele diz, olha, mas fiquem tranquilos, porque em 3 dias eu reedificarei este templo. E aí, ao mesmo tempo que Jesus apontava, a gente fala que aquilo que a gente chama de dupla profecia, ao mesmo tempo que a profecia de Jesus apontava para a destruição do templo físico, ela apontava também para a inauguração de um templo que não é físico, que é conhecido como a Igreja de Cristo Jesus espalhada pela face da terra. Ao mesmo tempo que Jesus diria, olha, a ira de Deus será derramada sobre esse templo, Jerusalém vai ser invadida, e os judeus, por não se arrependerem, terão que pagar pelos seus pecados, pela invasão de Roma. Fiquem tranquilos, porque eu edificarei a minha igreja, uma igreja que, ainda que possa se reunir em templos como esse, não é reconhecida por templos como esse. Uma igreja, ainda que possa ter uma estrutura como essa, não é reconhecida como uma estrutura como essa. Uma igreja que é composta por pessoas de todos os sexos, de todas as raças, de todas as idades, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, pessoas ricas, pobres, brancas, negras. Essas pessoas formarão a igreja que eu vou estabelecer a partir de agora. Assim como este templo, o meu corpo também será derribado, mas ao 3º dia eu ressuscitarei, levantando comigo uma igreja de verdade, não esse templo, não essas paredes, não uma religião vazia, não uma religiosidade de regras, simplesmente de mandos e desmandos, mas uma religião viva, de adoração a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. É isso que eu vou fazer, ou seja, na mesma profecia de condenação, se abria uma porta da graça e uma porta de um novo tempo, onde a bênção, a glória, a graça e a misericórdia de Deus se espalharia sobre todo o povo pela face da terra, que se arrependesse e acreditasse no nome de Jesus. Então, por um lado, ira,
de outro lado, amor. É aquilo que a gente fica sempre tentando explicar aqui, que parece algo meio inconcebível. Um Deus que ama, mas um Deus que se ira. Um Deus que é justo, mas um Deus que é santo. Um Deus que é misericordioso, mas um Deus que também é responsável pela sua lei, aquelas coisas que a gente fica a todo momento tentando associar e encaixar, coisa que é muito difícil. Um Deus que diz que Jerusalém vai ser destruída, mas que ao mesmo tempo ele estaria reconstruindo uma nova igreja, aonde todo pecador poderia se ajuntar e fazer parte dela, independente do tamanho do seu pecado, independente da sua história de vida, independente do seu passado, independente se o mundo te odeia, independente se as pessoas dizem que não tem jeito para você, que o seu passado te condena, que você é horrível, que não tem jeito. Essa era a igreja que Jesus estaria fundando, plantando, inaugurando com a sua ressurreição e morte por meio da cruz do Calvário. Aí, nós poderíamos dizer que as covas e as cavernas que os cristãos primitivos se encontravam para cultuar naquela época e hoje ainda, nos lugares onde o cristianismo é proibido, as covas e as cavernas que os cristãos se reúnem, aos olhos de Deus, queridos, são mais belos que os grandes templos de Salomão e outras catedrais por aí afora. Vale a pena dizer, queridos, que não existe nada de errado em ter uma igreja grande. Se Deus um dia nos permitir que essa igreja cresça, que a gente derrube essas paredes e faça um templo maior. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Não tem nada de errado em ter uma igreja grande e orar para que a igreja cresça. Mas o que eu estou querendo dizer é que assim como a oferta da viúva eram apenas 2 moedas, que comparando nos dias de hoje eram menos do que 1 centavo, cavernas, covas, igrejas minúsculas, pessoas que se reúnem na África debaixo de uma lona e cultuam em pé o tempo todo, aos olhos de Deus, queridos, tem muito mais valor do que grandes igrejas, grandes catedrais, vazias do Espírito Santo, vazias de temor, vazias de tremor, pessoas mentirosas, hipócritas, pessoas que se vestem bem só para aparecer no domingo, pessoas que vivem a semana toda de qualquer jeito, mas vêm domingo para desfilar e para fingir uma falsa religiosidade. Vocês acham mesmo que Deus está se importando com isso? Está pouco se deixando. Bom para a gente ter um culto num lugar confortável como esse. Bom para a gente ter uma igreja estruturada como essa. Mas você acha mesmo que Deus se importa com isso? Que Deus está ligando para isso? De nada vai adiantar se a gente não tiver uma vida coerente. Como eu já disse aqui por diversas vezes, se esse tempo vier abaixo, queridos, tiver um terremoto aqui, ou invadirem aqui, ou a igreja pegar fogo, a gente vai fazer culto ali, meu irmão. Ali, do lado de fora. A gente vai fazer um culto ali no campo do Andorinhas. E se você acha que a gente vai deixar de ter um culto tão bom quanto o que a gente tem aqui hoje, porque a gente não vai ter mais essa parede, você é religioso. Você adora esse lugar, você adora essas paredes, você adora o tijolo. Então, não se deixe levar por aparência. A gente aprende com essa profecia de Jesus que a verdadeira glória da igreja de Cristo, não está na parede, não está no externo, mas está naquilo que habita no coração de cada um dos seus membros. A verdadeira glória da igreja de Cristo está na santidade, está na diferença, está em estender a mão para aquele que está caído, está em amar aquele que está lá fora, está em se importar com aquele que está perdendo a sua vida para as drogas, está em ter misericórdia daquele que está praticando os mais terríveis delitos lá fora. Nisso está a glória da igreja de Cristo. Em ser parecido com Ele, em imitar Ele, em tentar durante a semana, ainda que seja dificílimo, como sempre me lembra o Sandro, e me lembra com razão, é dificílimo fazer isso, mas a glória de Cristo está em tentar viver a semana à semelhança de Cristo. À semelhança de Cristo. Ali está a glória da igreja. E não em quantos membros a gente tem. E não se o ar-condicionado gela, se a caixa de som é super potente, se o data-show é o mais moderno. Se Deus nos permitir, queridos, se a gente um dia puder ter, teremos. Se um dia a igreja tiver que crescer, abriremos as paredes e cresceremos. Mas se um dia a gente perder de contexto que a glória da igreja está em amar a Deus e amar ao próximo,
a gente perdeu o rumo. Se um dia a gente pensar que a glória de Cristo está na festa do Aipim, na festa da alegria, enquanto essa igreja arrecada, a gente perdeu o rumo. Não estou nem aí. Ah, pastor, o senhor não quer? Quero uma igreja cheia, quero pessoas, mas mais do que uma igreja cheia, quero pessoas comprometidas. Quero pessoas que não vergonhem o Evangelho de Cristo. Quero pessoas que não sejam pedra de tropeço. Quero pessoas que não sejam motivo de escândalo. Quero pessoas que o Evangelho não seja escarnecido por causa das nossas hipocrisias. Quero eu primeiro, em primeiro lugar, como pastor dessa igreja, cumprir o que eu acabei de falar. Não ser motivo de escândalo, como tantos pastores são. Ser coerente com aquilo que eu prego. Viver aquilo que eu leio, que, de novo, concordo muito com o que o Sandro fala, é dificílimo, inclusive, para mim. É isso que me importa. É isso que me importa. Eu acho que é isso que deveria importar a todo pastor. Então, lembrando, né, só fazendo um exemplo nos dias de hoje, ontem eu estava lendo o Renato Vargens, que já pregou aqui, falando sobre isso. A gente fala muito da corrupção, a gente fala muito dos políticos, a gente fala muito da polícia, mas alguns comerciantes se aproveitaram desse período que a gente está vivendo para simplesmente superfaturar em cima das pessoas, para aumentar o preço das suas mercadorias de forma exagerada. É claro que se você tem um mercado, né? Você compra arroz a R$1, e por causa da crise, a pessoa que te vende te cobrou 3, você não tem como vender a R$1. Você vai ter que repassar por um preço maior. Mas o que estava acontecendo em alguns casos eram de pessoas que tinham um estoque, que tinham já coisas estocadas, que compraram por R$1 e não por 3, e estavam simplesmente vendendo por 10 e outras coisas mais. Isso é um absurdo. Então, e aí o Vargas falava isso, né? Falava que assim, esperar isso do mundo tudo bem, mas se você é cristão e estava se utilizando desse momento para enriquecer à custa do desespero das pessoas, isso é ridículo. Isso é ridículo. Então, é aí que eu digo que é onde a gente mostra ser crente de verdade. Aí que a gente mostra quem a gente adora de verdade. Aí que a gente mostra quem a gente serve de verdade. Sendo um comerciante que não vai enriquecer à custa das pessoas num momento de loucura como esse que a gente está vivendo, num momento de crise como esse. Ou seja, ainda que eu diga que é muito difícil ser idêntico a Jesus, são em momentos como esse que a gente mostra a simplicidade do Evangelho e o nosso caráter. Em momentos como esse, a gente vê quem realmente entende o que era amar a Deus e amar ao próximo. O que é não amar ao dinheiro. E aí, o Vargas fazia essa crítica. Então, voltando para cá, de novo, devemos aprender que a glória da igreja não está nesses prédios, mas sim na fé, piedade, santidade, temor, tremor que os membros carregam, certo? Com a palavra do Evangelho. Isso é a glória de Deus. Ali está a glória de Deus. O templo com o qual o Senhor se deleita, o templo no qual o Senhor faz questão de habitar, é um coração quebrantado, contrito, regenerado, transformado, aonde Ele reina, aonde Ele manda, aonde Ele dá a última palavra no nosso coração, que a Bíblia é bem clara em dizer que o nosso coração é enganoso, e às vezes Ele nos faz escolher e tomar decisões que não são as melhores. Então, esse é um templo em que o Senhor se deleita em habitar. Ah, o Senhor não está dizendo que Deus não se faz presente? Eu creio verdadeiramente, senão não viria aqui domingo após domingo, que Deus se faz presente agora, quando a gente está reunido aqui. Mas quando a gente fecha essas portas, e quando a gente vai para a nossa casa, eu acredito que Deus fica aqui, queridos, esperando o culto da noite, certo? Eu creio que Deus se manifesta, eu creio que o Espírito Santo habita e passeia no meio da igreja todas as vezes que nós nos reunimos aqui. Mas eu não acredito que depois que a gente apaga as luzes, fecha as portas, o Espírito Santo fica aqui. É até ridículo pensar assim. Então, que nós tenhamos mais corações que realmente sirvam de templo para o Espírito Santo nessa igreja. E ainda que tenhamos muitas atividades durante a semana, o verdadeiro culto, ou melhor, não o verdadeiro, mas que o culto possa continuar no templo, que é um coração de cada um de nós aqui durante a semana. Certo? Quando fecharmos as luzes,
apagarmos as luzes, fecharmos as portas e as janelas mais tarde à noite, o culto continue no coração de cada um de nós. O templo permaneça aceso. Certo? Vamos ler o versículo 7, para a gente caminhar para o fim. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Quando chegaram ao Monte das Oliveiras, isso você vai ver com mais detalhes em Mateus e em Marcos, eles estão se afastando, e aí eles chegam no Monte das Oliveiras, e aí o texto diz que Pedro, Tiago, João e André são os 4 que tiveram coragem de perguntar aquilo que todo mundo queria perguntar. Olha, Jesus, forte isso que o Senhor falou, pesado isso que o Senhor falou, mas me diz uma coisa, quando é que esse negócio vai acontecer? E qual sinal haverá quando essas coisas estiverem próximas de se cumprir? Ou seja, eles entendiam que a queda de Jerusalém estava associada com o final do mundo, e eles ficam preocupados. Eles dizem: olha, Jesus, quando que isso vai acontecer? Qual é o sinal? Porque a gente quer se preparar, porque a gente quer estar atento. E aí, agora começa uma parte muito importante aqui da nossa pregação dessa manhã, que é entender que, em parte, grave isso, em parte, os discípulos estavam equivocados. Em parte, os discípulos estavam equivocados. Eles achavam que assim que Jerusalém caísse, eles entendiam essa profecia como uma profecia sequencial, como uma profecia contínua. Então eles entendiam assim: caiu Jerusalém, Jesus vai vir, o mundo vai acabar. Essa era a interpretação original deles. E aí Jesus vai mostrar que, em parte, eles estavam errados, porque não era uma sequência cronológica e instantânea. Então, o fato de Jerusalém cair não queria dizer que 1, 2 anos, 6 meses, 5 dias depois, Jesus viria. Porque a gente bem sabe, hoje, a gente está em 2018, que desde a queda de Jerusalém, 70 depois de Cristo até agora, passaram-se mais de 1.900 anos e Jesus ainda não voltou. Então Jesus vai mostrar para eles que havia um longo espaço de tempo entre essas coisas. E é isso que a gente vai começar a estudar a partir da pregação da noite e a pregação da semana que vem. Que eles tinham, sim, razão em entender que a destruição de Jerusalém era uma prefiguração, era algo que apontava, era uma sombra do final dos tempos, mas que não era uma sequência cronológica, não era uma sequência direta, não eram fatos que iriam se suceder e acontecer da noite para o dia. Então, em parte, eles estavam errados, mas eles também estavam certos, porque, como eu disse, a queda de Jerusalém era, como é que eu vou dizer, como se fosse o trailer, como se fosse a miniatura. Eu não estou conseguindo me expressar bem, mas é como se fosse a entrada, né? Tem um prato principal, tem a entrada, como se fosse você degustar o prato principal, sendo que o prato principal aqui era o cálice da ira de Deus que seria derramado, né? Me perdoem a comparação, mas era isso. A queda de Jerusalém era apenas o princípio daquilo que verdadeiramente aconteceria de forma muito maior no mundo todo quando Cristo voltasse para buscar a sua igreja. Então existem essas diferenças e a gente vai estudar isso à noite e na semana que vem. A sequência do final dos tempos. Haveria a queda de Jerusalém, haveria aquilo que a gente entende como princípios das dores, os tempos de dificuldade, e antes da segunda vinda, já estou até adiantando, mas a gente vai estudar isso à noite, e se não der tempo à noite, na semana que vem, grandes sinais aconteceriam. O texto vai dizer que grandes sinais aconteceriam em todo o mundo, e que todo olho veria, E então, de repente, vindo dos altos céus, juntamente com os seus anjos, Cristo viria. Mas isso é cena para os próximos capítulos, a gente vai estudar já já. Mas então, o que eu estou querendo dizer? De um modo geral, quando Jesus responde à pergunta dos discípulos, Jesus está falando, sim, que Jerusalém iria cair, mas que o verdadeiro sinal para a sua segunda vinda seria outro. E esse sinal, ele vai começar a partir do versículo 8, que a gente vai pregar de noite. Então, separe isso, tá? Porque talvez você nunca tenha escutado isso e talvez você nunca tenha estudado isso. Separe isso.
O que aconteceu em Jerusalém apontava do que vai acontecer no final dos tempos. O que Jesus está dizendo é que todo aquele que não se arrepender vai ter um juízo tão severo quanto Jerusalém. O que Jesus está dizendo é que Jerusalém tinha um privilégio de ser o povo de Deus. O povo de Deus. E não aproveitou aquele privilégio e a ira foi derramada sobre Jerusalém. O que Jesus está dizendo é que hoje todo o povo tem o privilégio de ouvir o Evangelho. E aqueles que não aproveitarem dessa oportunidade, também, assim como Jerusalém, no ano 70, sofrerão o castigo por causa da sua incredulidade, da sua impiedade. E aí, eu lembro de algo que eu repeti aqui mais de 10 vezes nessa igreja já, e faço questão de dizer de novo. É por isso que eu costumo falar que o Evangelho não é brincadeira. Ainda que o Evangelho possa te dar conselhos amorosos, ainda que o Evangelho possa te dar conselho acerca da sua família, ainda que o Evangelho possa te dizer como você tem que lidar com as suas finanças, ainda que o Evangelho possa te ensinar a ser um bom filho, um bom pai, um bom marido, o Evangelho não é estritamente, ou não é na sua base sobre isso. O Evangelho é sobre vida eterna ou morte eterna. O Evangelho é sobre salvação ou condenação. O Evangelho é sobre ira de Deus ou graça de Deus. É disso que trata o Evangelho. O Evangelho, ele separa bodes e ovelhas, ímpios e cristãos, pecadores arrependidos e pecadores que não se arrependem. É disso que o Evangelho trata. E é isso que a gente está vendo aqui de forma já muito dura. E vai ficar pior quando os versículos começarem a andar. Vai ficar mais duro ainda quando os versículos começarem a andar. Se você tiver um tempinho de tarde, leia esse trecho que a gente vai pregar à noite. Leia Mateus 24 também, que é o texto paralelo a esse, é o mesmo acontecimento. Leia Marcos, para que você comece a entender que a situação é bem complicada. Então, o Evangelho não é brincadeira, o Evangelho não é piada, o Evangelho não é autoajuda, o Evangelho não é para satisfazer o seu ego, o Evangelho não é para passar a mão na minha e na sua cabeça, o Evangelho é para salvar a gente de uma ira que será derramada sobre toda a humanidade pecadora. Isso é o Evangelho, isso é o Evangelho. E a gente tem que atentar para isso, porque isso é urgente. Vamos terminar? Fazer 3 aplicações aqui para a gente acabar. Primeira aplicação é a clareza de Jesus acerca de fatos que ainda viriam a acontecer. Jesus está falando isso 40 anos antes. Jerusalém só seria destruída 40 anos depois. E Jesus já estava falando de forma muito clara, porque uma coisa, são esses falsos profetas de hoje, que viram e dão uma profetada assim, tipo, vira para 200 pessoas e fala, Deus está mostrando que tem alguém aqui hoje com dor no joelho. Já sei que o Rogério é um, provavelmente. E que Deus vai te curar. Estou vendo que tem gente que hoje com dor de cabeça. Sei que Lana também é uma delas. Está sempre com dor de cabeça. Isso é uma profetada. Estou falando para 100 pessoas. É óbvio que vai ter alguém aqui que está passando por um problema de dor no joelho, dor de cabeça, dor na família. Estou vendo aqui alguém que está tendo problema com seu filho. Mole fazer uma profecia dessa. Mas Jesus está apontando diretamente para o templo e fala, Jesus, olha que grandes pedras, olha que grande construção de vida, vai ficar perto da sua pedra, vai tudo cair, vai tudo ser derribado, vai tudo ser destruído. Então, Jesus, muito claro, mais uma vez mostrando que as profecias de Cristo são infalíveis, as profecias da Bíblia são infalíveis, diferente dessas profetadas que a gente vê hoje, e que Jesus, mais uma vez, demonstra ser Deus, porque 40 anos antes, ele estava afirmando que aquele prédio seria completamente destruído. E algo que parecia até meio ilógico, porque foi um prédio ampliado e embelezado pelo próprio Herodes. Por que Roma invadiria isso agora? Roma estava em paz. Roma tinha dominado praticamente o mundo inteiro naquela época. Roma mandava praticamente em tudo. Quem destruiria aquele templo? E é a própria Roma que vai invadir com Tito para destruir. Outra aplicação. E aí é só para repetir o que eu já falei muito aqui. Percebemos aqui que beleza exterior e grandeza não é sinal da aprovação de Deus. Muita gente procurando igreja grande, muita gente procurando igreja bonita, muita gente procurando igrejas que satisfazem o seu ponto de vista. Eu gosto de igreja assim, eu gosto de igreja assim, eu gosto de um pastor assim, eu gosto de uma pregação assim. E aí procuram aquilo que aos seus olhos é belo. Por exemplo, eu acho belo. A arquitetura, acho que, não sei se é gótica, mas enfim, a arquitetura das igrejas católicas. Eu acho bonita a arquitetura das igrejas católicas. Tirando as imagens que lá tem, que são contrárias à palavra de Deus, eu acho bonito.
Se eu pudesse pastorear, se eu tivesse uma igreja nos moldes daquela construção, eu acharia bonito. É o que é bonito para mim. Mas tem gente que acha bonito uma igreja dessas novas, dessas que são dentro de uma boate. Igual lá em Caraí tem uma. Em Niterói, a igreja é dentro de uma boate. Então, assim, o lugar que era uma boate, isso. Era uma boate. Oi? Não sei se é esse nome não, Sandra. Eu sou mais jovem, né? Eu não sei se o nome era esse antigamente. Mas na minha época lá, tiveram várias boates lá, né? Porque sempre fechava uma, abria outra, e depois uma igreja veio e comprou um lugar, né? Por exemplo, São Gonçalo também, o Universal comprou uma casa de show muito grande em São Gonçalo, perto da pizzaria Roger, ali em São Gonçalo, perto do Tamoio. A Universal comprou um lugar gigante, uma casa de festa gigante que tinha lá, e fez uma Universal. Então, assim, cada um tem a sua concepção de bonito, de belo, mas o que eu quero que fique gravado aqui é que Deus pouco se importa com beleza exterior e com grandeza. Se aquela igreja, grande e bela, tem pessoas que entendem o Evangelho, Deus está interessado naquela igreja. Mas se aquela igreja é simplesmente grande e bela, e ali o Evangelho de verdade não é pregado, Deus não está impressionado com isso. Então, cuidado. Grandeza, beleza exterior não é sinal de aprovação. Vamos para lá porque lá é grande, então Deus deve estar lá. Cuidado. Tem muita coisa grande, bela e bonita que Deus não está no meio. E última, já falei também, quero só repetir para ficar gravado, ao mesmo tempo que Deus profetizava a queda do símbolo do judaísmo, que era o templo, Deus também edificava naquele mesmo tempo a sua igreja, que seria lavada e remida pelo sangue do Cordeiro e que seria levada para o céu, para viver com ele eternamente. Então, no mesmo momento que o símbolo judeu está sendo destruído, o símbolo do cristianismo está sendo erguido, a cruz de Cristo Jesus, salvação para todo aquele que crê no nome do Filho de Deus. Então, um tempo de tristeza, um tempo de dor, mas ao mesmo tempo Deus está estendendo a sua mão e está dizendo, não se desespere. O templo e o ícone do judaísmo vai cair, mas eis que eu erguerei o meu filho, e todo aquele que para ele olhar e confessar os seus pecados será salvo. Amém? Terminar?